Pessoal, bom dia, aqui é o engenheiro Newton Kubo novamente. Vamos dando prosseguimento à aula da IT 23. Vamos lá, vamos que tem bastante coisa. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você está me acompanhando, parabéns. Sei que não é fácil ler instrução técnica, norma técnica, nem sempre é uma leitura muito agradável, mas você pode aprender a gostar aos poucos, né? Vamos lá. Então esse é o canal Fire Expert, nós estamos tratando aqui de chuveiros automáticos, tendo aí uma visão geral do sistema, tá? Vamos em frente. Um amigo me perguntou sobre curso de chuveiros automáticos. Eu não sei, eu não tenho nenhum curso para indicar. Se eu for fazer, procure saber as indicações do curso, ver se alguém já fez, pergunta se gostou, se não gostou, se vale a pena, se é interessante, enfim. Porque eu já fiz 2 cursos de chuveiros automáticos, um foi muito bom, gostei, legal, foi com o professor Telmo Brentano, há muito tempo atrás. Deu uma base muito boa, e depois eu fiz outro curso que não valeu a pena. Investi um dinheiro e o curso não entregou, dentro da minha opinião, não entregou o que eu esperava. Então, procure com quem já fez. Eu vejo que na internet tem cursos com instrutores que no site fala que é homologado, que é autorizado pelo NFPA, então parece ser bom. Mas enfim. Agora eu acho que a pergunta a fazer é, você precisa realmente do curso? Você consegue ler, interpretar, estudar? Aqui eu já estou entregando alguma coisa que você pode usar, tenho certeza disso. É evidente que precisa continuar estudando. Eu acredito que tem um curso que vai te entregar. Olha, aqui é a totalidade. Você vai ter que ler, vai ter que continuar estudando. Você não vai sair salsicha do outro lado. Entre a carne moída sair salsicha. Vai ter que estudar, enfim. Bom, tem cursos na Fundabom, são bons cursos. Mas enfim, vai muito do quanto você pode investir. Né? Tem cursos aí que são bem caros. Nossa, o padrão eu acho caro. Quer dizer, caro forma de falar, né? Uma referência só. Mas enfim, vamos aí. Eu vou aqui entregando o máximo que eu puder para você. Você vai se esforçando do outro lado. Vamos lá então, voltando aqui no slide 107. Eu ia falar do slide na aula passada, terminamos aqui no slide 106. Veja que tem muita coisa para você estudar nesse IT, que um curso de um dia não vai te dar, de uma semana não vai te dar a quantidade de informações que tem aqui. Muitas informações você precisa interpretar para poder executar o teu projeto. É complexo? Sim e não. À medida que você vai tendo contato, vai lendo, vai se familiarizando, começa a ficar fácil. Mas isso exige um empenho, é lógico. Eu estou sempre lendo, sempre estudando, porque tem muita coisa aqui que requer um pouco mais de estudo. Mas vamos em frente. Aqui nesse item fala das cumeiras e tetos inclinados. Então, a distância, deixa eu colocar aqui, a distância máxima entre o teto e o defletor, o que é o defletor? Voltando, aqui está o chuveiro, e aqui passa a tubulação. O defletor é essa peça aqui, ó. A água vai bater aqui sob pressão, uma determinada vazão, vai cair em forma de chuveiro. Então, isso aqui é o defletor. Então, a base você sempre tem que ver aqui, ele está falando do defletor, e não do corpo do chuveiro. Então, é essa peça aqui. A distância máxima entre o teto e o defletor de um chuveiro automático instalado sob ou próximo à cumeira deve ser de 0,9 metros, 90 centímetros, medida perpendicularmente, ver figuras 11 e 12. Vamos lá. Os chuveiros automáticos em pé e pendentes, então os uprights para cima e os pendentes para baixo, de cobertura padrão, instalados no ponto mais elevado de um telhado tipo shed,
que é telhado tipo shed, já vamos ver. Não pode exceder a distância mais de 0,9, 90 centímetros, medidas ao longo do telhado, com origem na cumeira. Então aqui eu peguei na internet que é um telhado shed. O shed é esse tipo aqui. Você vê isso aqui muito em indústria, esse tipo de telhado. O telhado tipo shed ou coberturas em shed é um telhado com inclinação em uma única água. Então só tem esse formato, uma única água, uma única caída. Caracterizado por aberturas em sua parte superior para aproveitar iluminação e ventilação natural. Então ele é aberto aqui, ó. Tá? Alguns são abertos por cima, tá? Mas normalmente a abertura é aqui. Porque se for por cima também a água vai entrar. A abertura é aqui para aproveitar iluminação e ventilação natural. Esse design também conhecido como iluminação zenital, permite que a luz entre de cima de forma uniforme, enquanto as aberturas facilitam a circulação de ar. Então essas aberturas aqui, ó, facilitam a circulação de ar dentro do galpão, bem como a iluminação, o que ajuda a manter o interior do edifício mais fresco e ventilado. O telhado shed é amplamente utilizado em edifícios industriais e comerciais, mas também pode ser aplicado em outros tipos de construção. Então esse aqui é o shed. E aqui continuando na IT, quando os chuveiros automáticos em pé e pendentes para baixo, de cobertura padrão, forem instalados sob tetos muito inclinados, a distância entre o defletor e a cumeira pode ser aumentada. Então a cumeira está aqui. Pode ser aumentada para manter a distância livre horizontal máxima de 0,6. Ver figura 3. A distância livre horizontal na cumeira de telhados inclinados. Então, aqui está dando 1,20 porque aqui tem 0,6 e aqui tem 0,6. Telhados muito inclinados. Então, continuando, a figura 11. Chuveiros automáticos sobre telhados inclinados com chuveiro diretamente sobre cumeeiras, a mais que acompanha a inclinação do telhado. Então, esse desenho aqui não está muito bom, que eu tirei da IT, mas aqui você tem um ramal descendo aqui e um ramal descendo aqui. E aqui você está vendo isso aqui visto em planta. Aí tem as distâncias aqui, ó, distância entre os ramais. E aqui ele fala da linha da cumieira. Ó. Essa linha aqui é a linha da cumieira. Olhando aqui, ó, seria aqui você pegar assim, aqui Y, aqui X na horizontal. Essa vista aqui seria a vista Z, que você olha assim. Então você está olhando isso aqui ao longo da cumieira. Não sei se eu fui muito objetivo, muito claro aqui, mas nós podemos voltar aqui, tá? Figura 2. Chuveiros sob telhados inclinados. Ramais acompanham a inclinação do telhado. Então aqui você está vendo o ramal acompanhando a inclinação do telhado. Dá para ver muito bem. Eu vou passar rapidamente aqui, depois eu vou pegar um caso prático. Reentrâncias do teto. Chuveiros devem ser instalados em todas as reentrâncias do teto, exceto onde todas as condições a seguir são seguidas. Todas as condições são seguidas. Todas essas condições aqui. A área total do ambiente deve ser protegida por chuveiros de resposta rápida. Aquele chuveiro que tem uma ampola bem fininha, de 0,3 milímetros, se não me engano. E ele entra em ação mais rápido que o chuveiro de resposta padrão, porque a ampola, o bulbo, rompe com mais velocidade. Sob a ação do calor, ele vai romper com velocidade maior do que o bulbo padrão. O volume total da reentrância não protegida não pode exceder a 30 metros cúbicos. A altura da reentrância não protegida não pode exceder 900 milímetros. Toda a área na projeção das reentrâncias não protegidas deve ser coberta por chuveiros instalados no nível mais baixo do teto.
Quando a distância entre as for menor que 3 e o somatório dos volumes delas não exceder a 30 metros cúbicos. A entrância não protegida deve ter acabamento incombustível, classe 1, ou de combustibilidade limitada. Esse item aqui é um pouco complicado de entender, assim, depois eu vou achar um caso prático também. Então vamos lá. Distância entre forros, tetos forros e o defletor de chuveiros automáticos tipo spray lateral de cobertura padrão. Então aqui é o spray lateral de cobertura padrão. A distância entre o defletor de um chuveiro automático lateral e o teto deve ser no máximo 150 mm e no mínimo 100 mm, conforme a figura 14. Então aqui está o chuveiro lateral e a distância do defletor do chuveiro, que é essa pecinha aqui, ó. A distância do defletor de um chuveiro automático lateral e o teto deve ser no máximo 150. Então, essa distância aqui, ó, que pega o defletor do lateral, o chuveiro lateral, tem que ser no máximo 150. Só que tem um mínimo também de afastamento que é 100 mm. 15 centímetros e 100 milímetros. Aqui, ó, X maior ou igual que 50 milímetros mais Y. Mínimo 100 milímetros e máximo 150 milímetros. Z menor ou igual que 200 milímetros. Também é um caso para nós pegarmos uma situação prática. Os defletores de chuveiros automáticos tipo spray laterais devem estar entre 100 mm e 150 mm de distância das paredes nas quais estão montadas. Então você tem a parede aqui. Isso, como eu falei, você encontra muito em hotéis. Aqui está o teto. Aí tem um chuveirinho lateral aqui, ó. Os defletores, que é essa peça aqui, ó, tem que estar entre 100 e 150 milímetros. Então essa distância aqui, ó, da parede até o defletor tem que estar nesse intervalo aqui. Lembrando que esse chuveiro ele é projetado para jogar água na direção oposta à parede. Então a parede está aqui, quando ele entra em ação, ele vai jogar água na direção oposta à parede. Quando for usar as molduras para acabamento da instalação de chuveiros automáticos laterais, essas não podem ter mais que 200 mm de largura ou projeção a partir da parede. As molduras de acabamento podem ser maiores que 200 mm, quando chuveiros adicionais forem instalados abaixo delas. Obstruções que impedem a descarga do chuveiro automático. Obstruções que impedem a descarga do chuveiro automático atinge o risco em sistemas de chuveiro tipo spray em pé e pendentes de cobertura padrão e cobertura estendida. Então esse item aqui, ele vai ser respondido aqui. Esse requisito deve ser atendido quando houver obstruções contínuas ou descontínuas que interrompam a descarga de água em um plano horizontal localizado a mais de 450 mm abaixo do defletor do chuveiro automático, impedindo que a água atinja o risco a ser protegido. Em riscos leves e ordinários, as exigências devem ser aplicadas para obstruções. Desculpa. Então, obstruções localizadas a 450 mm ou menos abaixo do chuveiro automático. Continuando, os chuveiros automáticos devem ser instalados sobre obstruções fixas com largura a partir de 1,20 m, como dutos, pisos tipo grelha e mesas de corte. A distância entre tetos forros e o defletor de chuveiros automáticos se controle para a área específica, CCAE. Aí ele fala sobre o CCAE aqui. Sobre teto sem obstruções, a distância entre o defletor do chuveiro e o teto deve ser no mínimo 150 e no máximo 200. Então, quando você está usando esse tipo de sistema, o CCAE, o que ele fala? Aqui está o teto. Espera aí, vou fazer melhor aqui. Então aqui está o teto. E aqui está a tubulação do chuveiro. E aqui você tem um chuveiro. E essa peça aqui, ó, aqui é o defletor. Então o que ele fala aqui, o que ele está falando, que a distância mínima
tem que ser 150 milímetros. Então tá o teto até o defletor, tem que ser o mínimo 150 milímetros. E o máximo 200 milímetros. Então você não pode ter o defletor, vou colocar um chuveiro aqui a 400 milímetros, não pode. Tem que ser no máximo 200 milímetros, que é 20 centímetros. Isso aqui não pode. Então o máximo é 200 milímetros. Eu já vi em vistorias, chuveiro está afastado a 1 metro, né, totalmente fora do máximo, 1 metro de afastamento do teto. O que isso vai ocasionar? Retardo na ação do equipamento, o equipamento pode nem funcionar. Sob tetos com obstruções, o defletor do chuveiro CCAE deve ser posicionado de acordo com uma das seguintes condições: defletores instalados a no mínimo 150 e no máximo 300. Em tetos com obstruções, passando viga, por exemplo. Defletor instalado entre 25 e 150 abaixo das treliças de madeira com distância máxima de 560 milímetros do teto. Em construções de vigas de alma cheia, a distância mínima é de 0,9 e no máximo 2,30 metros entre eixos de viga. Os defletores devem ser instalados no plano horizontal, distante 25 milímetros abaixo da face inferior da viga, ou acima desse plano, que atende à tabela 21 da NBR 10897. Aqui só exemplos mesmo para poder ficar mais fácil o entendimento. A distância entre forros e o defletor de chuveiros ESFR. Supressão e resposta rápida. Os chuveiros FSR pendentes, então para baixo, com fator K descarga nominal 200 ou 240, um K200 ou um K240, deve ter distância entre o defletor e o teto, no mínimo 150 e no máximo 350. Eu já vi o caso de encontrar com meio metro. Então não pode, o máximo é 350. Os chuveiros ESFR pendentes com fator K de descarga nominal de 320 ou 360 devem ter distância entre o defletor e o teto, mínimo 150 e no máximo 450. Tá? Então aqui 45 centímetros é o máximo. Eu já vi com 1 metro, imagina. Isso pode prejudicar bastante o funcionamento do sistema. Pessoal, vou parar aqui, volto daqui a pouco, tomar uma água. Agradeço, volto em instante.